Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Hoje, sábado, 8 de fevereiro, o Evangelho está em Marcos 6, do 30 a 34. Naquele tempo, os apóstolos reuniram-se com Jesus, contaram tudo o que havia feito e ensinado. Ele lhes disse: vinde sozinho para um lugar deserto e descansai um pouco. Havia de fato tanta gente chegando e saindo que não tinha tempo nem para comer. Então foram sozinhos de barco para um lugar deserto e afastado. Muitos ouviram partir e reconheceram que eram eles. Saindo de todas as cidades, correram a pé e chegaram lá antes deles. Ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque era como ovelhas sem pastor. Começou, pois, a ensinar-lhes muitas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. E hoje nós vamos meditar, nesse versículo que é tão bonito, tão lindo. Ao desembarcar, que está lá no versículo 34, ao desembarcar, Jesus viu uma numerosa multidão e teve compaixão, porque eram ovelhas sem pastor. Quando os apóstolos enviados retornam da missão, que é o envio, Jesus os reúne num lugar deserto para que repousem um pouco. Depois da primeira semeadura, como está em Marcos 6, do 6b a 12. Ele os conduz a um lugar em que lhe dará o pão. Esses versículos, com efeito, têm a intenção de preparar o leitor para o episódio da multiplicação dos pães. Marcos 6, 34, 43. Se na sinagoga a palavra quer dizer reunião, no centro está a palavra. Aqui está a palavra em pessoa que os enviou. E agora os convida para escutarem a sua palavra e degustarem o seu pão. A comunidade dos discípulos, antes de mais nada, é formada pelo movimento de reunir-se diante de Jesus, o que é mais do que simplesmente se reunir com Jesus. Ele, é só Ele. É o ponto de referência de todos e de cada um. A missão parte dele, não é uma fuga, e retorna a Ele. Ele é o seu coração e o seu centro e a sua meta, trazendo outros a Ele. Nessa reunião, em segundo lugar, há um confronto daquilo que os discípulos fizeram e disseram com aquilo que Jesus fez e disse, como está em Atos 1, 1. Ele, por ser referência de tudo, é também critério e medida. Nós, discípulos e missionários, só emprestamos a vós a palavra, não a substituímos. Ela está sempre acima de nós, mesmo que na igreja todos os ensinemos a todos e alguns sejam mestres dos demais. No diálogo com a palavra, experimentamos o convite ao deserto, que não é um oásis de delícias, mas êxodo, caminho duro em que há luta pela vida e pela liberdade. Só aí, na intimidade com Jesus, que a solidão do deserto propicia e podemos encontrar o verdadeiro repouso. Impossível não lembrar de Agostinho, depois de anos e anos de trabalho, anos e anos trabalhoso, êxodo, fizeste-nos para ti inquieto. Está no nosso coração enquanto não repousar em ti. Exclama o grande africano em sua obra autobiográfica. Jesus, na verdade, é aquele que convoca para o êxodo e convida ao deserto. A sua palavra em Oséias 2, de 16 a 22, e o seu pão, Marcos 14, de 22 seguinte, constitui a nova lei e o novo maná. Os discípulos chamados para estarem com ele e serem por ele enviados, como está em Marcos 3, do 13 seguintes, vão se tornando uma comunidade que faz dele o centro do próprio agir, do próprio pensar e do próprio falar. Mas não há como abandonar a missão e o povo sofrido.
versículo 33. Jesus vê uma grande multidão, tem compaixão e começa a ensiná-la longamente, como está no versículo 34. Então, depois dessa intensa atividade missionária, os apóstolos voltam e contam a Jesus tudo que tinha feito e ensinado. A missão havia sido um verdadeiro sucesso. Havia conseguido libertar pessoas de seus males, espalhar a semente da boa nova. Jesus os convida então para o descanso e eles aceitam, buscam um lugar retirado para o repouso e oração. Porém, a multidão empobrecida, excluída dos benefícios sociais, está desfalecendo e vai ao seu encontro. A carência encurta as distâncias. Jesus vê, compadece da multidão, o ensino é o primeiro alimento que ele lhe oferece. De fato, há momentos na vida em que o melhor alimento é uma sã doutrina, pois ela nos dá segurança no seu ser e no seu agir. O povo, acorrendo a Jesus, correndo em Jesus de todas as cidades, faz lembrar o novo êxito. Em Jesus, o povo encontra a verdadeira liberdade e a cura para todos os seus males. Assim como Jesus propôs, também precisamos destinar um tempo para o descanso, a oração e estudo, a partilha da vida, a fim de recarregarmos as baterias, continuarmos trabalhando pelo reino, encontrarmos o devido equilíbrio entre a atividade e o descanso. Só não podemos descansar de fazer o bem. A vida do povo é mais importante que o próprio descanso. E nós possamos então entender, a importância dessas paradas na vida. Que Deus possa nos abençoar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.